Pois Saudade. é. Mas agora as coisas já estão ficando mais tranquilas, né? Vão. Todo mundo já vacinado pelo menos com a primeira dose, aí Graças a a coisa vai Deus. seguindo, né? João, aproveitando, né, sua presença aqui, a tese está virando livro, né? Uhum. Então, deve lançar. Era para ter lançado em setembro, tá lançando. Deve sair por agora, aqui em outubro. Assim que estiver pronto, visitarei você para entregar um exemplar. Ah, que ótimo. Eu tô com um problema na minha câmera, já até encomendei outra na Amazon. Ou propaganda, hein? Merchandise danado. Então, tem hora que eu vou apagar e tem hora que eu vou aparecer, tá? Uhum. Tá intermitente o problema. Boa noite, gente. Então, muito feliz de estar com o João aqui, porque o João fez parte de tudo que vocês escutaram aqui, ele fez parte, assim, em cada passo. Só não foi para lá, né, João? É A parte verdade. mais A melhor legal, parte, a a melhor melhor parte. parte não foi, mas vamos lá, tentar. Isso que eu vou apresentar hoje, gente, é uma parte da minha tese, né? Tentei resumir o melhor possível, né? Para conseguir passar os pontos principais, poder dar um tempo, né, para a gente poder conversar, porque foi um tema, assim, que antes, quem me conhece sabe que eu trabalho com saúde mental. O João, quando aceitou fazer pesquisa, até me perguntou, né, João? Luiz, por que você mudou, assim, né? Não falar de saúde mental e ir para essa área mais comunitária, porque algo me tocava, assim, né? De pensar assim, que outro modo de vida a gente poderia ter que não esse de cidade, que a cada vez a gente sempre discute, né? Maior isolamento, ao mesmo tempo uma hiperconectividade a partir dessa internet, ansiedade, uma aceleração, né? E eu me questionava, será que não existe nada diferente? Aí eu comecei a ver algumas coisas sobre comunidade. No meio do caminho fui apresentado, né, para um amigo sobre as ecovilas. Falou, estuda, lê sobre as ecovilas, você vai gostar. E foi dito e feito. Assim, né? Aí, teoricamente, eu já tinha me apaixonado. Né? E aí, eu entro com um projeto, né? Vou e tenho a chance de fazer pesquisa em loco, né? Então, de poder fazer todo um projeto de entender e ficar pensando assim, tá, as pessoas decidem morar nesse espaço e assim, esqueci de contar, vem de dois documentários, assim, que me chamaram a atenção inicialmente. Um chama Living on $1, que era, se eu não me engano, são 4 americanos que decidem viver por 2 meses na, em algum país aqui, eu não lembro exatamente, na América do Sul, que falava que as pessoas viviam com $1 por semana. E tinha um aspecto muito de solidariedade entre as pessoas, né? Que chamava atenção, assim, já nesse local. E o outro é o Rap, que vai falando sobre pesquisa, sobre felicidades, né, no mundo. E numa das passagens, mostra uma moça que mora em um lugar que chama co-housing. E é interessante eu falar dessa co-housing, porque é um modelo que ele tem crescido nas regiões mais urbanas, que prioriza o espaço. Imagine você no seu prédio em que fosse priorizado o espaço comum e menos o espaço privado, e fortalecesse o vínculo entre as pessoas que moram nesse espaço. Então, uma vez por semana, ou todos os jantares todo dia são cozinhados em conjunto para todo mundo, um, uma partilha de cuidado entre os filhos, né? E essa moça, ela falava isso. Se eu não tivesse vindo morar aqui, eu não sei o que seria de mim. Ela é na Dinamarca. E ela fala assim, olha, eu tenho 2 filhos, meu marido separou, foi embora, fiquei com os 2 filhos, ia estar sozinho numa casa com 2 crianças pequenas, com dificuldade de arrumar emprego, de ir para o trabalho, sem ter o dinheiro para, às vezes, pagar uma creche para as pessoas cuidarem. E fala, aqui eu encontrei um espaço onde
eu pude fazer minha vida e virou a grande família, assim, para ela e todas as crianças. Então, isso me chamou a atenção. E muitas das ecovilas, depois, estudando, eu fui ver que elas utilizam esse modelo para as suas construções, né? Mas vamos lá falar um pouco o que são, né? Inicialmente, na verdade, você pega as primeiras ecovilas, elas foram criadas, quer dizer, nem tinha esse nome, mas um dos experimentos, assim, uma das tentativas, né? Obviamente, a gente volta para algumas comunidades autônomas. Quer dizer, o ser humano sempre vive em comunidade, né? Uma das questões é ali quando a gente tem Revolução Industrial, a gente começa a sair de pequenos, ali na Europa, né? Pequenos burgos, né? Ou aldeias, ou comunidades, e vai ocupar os grandes centros. Né? Sem dizer que não deveria ser isso ou não, porque a gente teve os ganhos dessa mudança, porém também teve as perdas dessa mudança. Né? E ali mais ou menos em 1950, começa a surgir um movimento de tentar fazer essas comunidades de uma forma mais sustentável. Isso vai aumentando ao longo do tempo até que em 1990, um grupo de pessoas tenta unir todas essas saber, né, pelo menos parte desses movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo e dão esse nome de ecovilas, porque ele vem da intenção de combinar um desenho ecológico junto com as construções comunitárias. Inicialmente só intencional, depois eu vou ter um slide que eu vou passar mais detalhes sobre a diversidade que isso tem. E então ela só ocupava essas duas características, olha, construção ecológica no modelo comunitário de vida. Porém, uma das coisas que percebiam quando a gente vai super feliz, né? Não, beleza, vamos morar todo mundo junto, em comunidade, ser ecológico, vai dar tudo certo. Mentira, 90% dá errado, né? Porque tem um fator, assim, primordial, que chama o ser humano, né? Somos nós os grandes criadores e os que trazem problemas, né? O ser humano, as nossas relações, os nossos conflitos pessoais, as questões econômicas que vão perpassar acesso a recursos, né? Porque pode parecer muito bonito, assim, e tal. E só que eles começaram a perceber que, opa, não dá para ser assim, né? Não dá só para eu juntar em um local e, e morar e vai dar tudo certo, né? Que só mudar o ambiente, não, a gente carrega todas as nossas concepções, tradições, formas de ser para todos os lugares. E aí eles começam, olha, então nós temos que trabalhar os seres humanos. E aí, atualmente, né, as ecovilas são descritas como uma ecovila, né, como uma comunidade intencional, tradicional ou urbana, que é projetada conscientemente através de processos próprios, participativos, quer dizer, ela tem autonomia, ela busca a participação da maior parte das pessoas que estão ali, ao invés de focar única e exclusivamente no poder único, mesmo que algumas tenham. Também falaríamos sobre isso. Processos participativos e locais, porque tenta fortalecer a localidade, o entorno, né? Ao invés, por exemplo, do nosso modelo, que é sempre uma importação, aquilo que vem de longe e tal, né? Não, vamos buscar na economia local aqui o máximo que der para a gente poder consumir, para fortalecer o em volta, para você ter menos transporte e tal. E baseado em 4 dimensões de sustentabilidade. Social, como eu disse, as pessoas têm que dar conta de conviver juntas, né, gente? Se for pensar, o que a gente faz? Se eu brigo com alguém, eu fecho, eu bloqueio no WhatsApp, bloqueio no Instagram, fecho na minha casa, não vejo mais, acabou a relação. Agora, quando você está morando numa comunidade, não acabou, não. Imagina, você chega lá casado, você se separa, e aí? Você vai ter que mudar de lá por causa disso? Né? Isso era uma das questões que surgiam. Às vezes, conflitos de interesses, né, ali dentro, né? E esse social acaba entrando, e esse é o foco, né, da minha pesquisa, especialmente, o trabalho que a pessoa tinha que fazer com ela mesma, né? Também, tanto em grupo quanto individualmente. Sustentabilidade cultural, quer dizer, eu tenho que aceitar diversas culturas, diversas religiões que vão estar ali presentes, né? Não
forçar nenhum dogma para vivência nesse espaço, né? Porque as pessoas vão chegar com crenças as mais múltiplas possíveis, né? E é necessário que as pessoas convivam, sobrevivam juntas, aceitando isso, né? Ecológica, obviamente, como o próprio nome diz, né, da Ecovila, e econômica, porque a gente, eu lembro que nesse processo, você entra, né, na pesquisa, você vai ficando mobilizado por muitas coisas, eu fui estudar um pouco, bem rasamente, a economia do mundo. Aí você chega lá, quanto de dinheiro que tem no mundo? 135 trilhões. Qual que é a dívida do mundo? 180. Eu falo, então não bate. Então eu tenho a dívida 55 trilhões a mais do que o dinheiro que tem no mundo. Então tem uma economia que por si ela não é sustentável. E no momento que a gente está vivendo, por exemplo, o aumento de energia, aumento do preço de energia no mundo inteiro, inflação estourando para todo lado, não é só no Brasil. Nós temos nossas particularidades, mas não é só aqui. Então, a economia que ela, no modelo que ela tem, aí vamos pensar, né, para quem tem mais interesse, ela é baseada, em geral, no dólar. O dólar é uma moeda que nem nota é mais, né, mais dado. Então, você não tem lastro. Se você tentar pegar o dinheiro, o banco não tem esse dinheiro para dar. Se todo mundo for para o banco, você falha o banco, né, porque não vai conseguir pagar todo mundo. Então, que economia que é essa que a gente tem? E eles começam a se questionar sobre isso também, na tentativa de criar, pelo menos, alguns modelos que sejam, né, mais sustentáveis e o mais variados possíveis, gente. Tem modelos bem comunistas, né, no sentido de divide tudo para todo mundo, igual. Tem momentos mais equitativos, em que, olha, quem consegue gerar mais renda para a comunidade recebe mais, mas sempre tendo um mínimo suficiente para outros. Tem outras que são bem capitalistas, cada um cuida do seu dinheiro, do seu espaço, tem de tudo. Criando novas moedas que não fazem parte da mesma. Me fugiu aqui, né? Não compartilhando da mesma moeda do país, por exemplo, lá dentro você tem uma própria, então tem diversas criações, né? E tudo isso pensando que o, eu tenho que fazer isso pensando em regenerar os aspectos sociais, né, e ambientes naturais. Quer dizer, porque pensar em ser humano, a gente já, a gente já traz prejuízo para o meio ambiente, invariavelmente. Qualquer consumo que a gente faça, né? Isso como qualquer ser vivo que exista. A gente vai trazer algum dano pelo nosso consumo. Só que o nível de dano que a gente traz não dá tempo para o meio ambiente se regenerar, né? Já vira um sistema predatório, assim, né, do meio ambiente. Então, como construir isso de uma forma que eu possa utilizar os recursos e mesmo assim o meio ambiente continuar produzindo, né, essas formas de vida, seja ela vegetal, animal, né, e que as coisas vão fluindo, né? Isso traz, inclusive, outras reflexões que a gente vai trazer mais à frente, né? Então, como eu disse, você teria 3 modelos de comunidades intencionais, né, de ecovilas. A primeira seriam as comunidades intencionais, onde surge o movimento. E o que é a comunidade intencional? Talvez seja muito baseado no movimento hippie. Sim, então imagina você, olha, estou cansado da cidade, eu tenho eu e meus amigos, arrumo um terreno no meio da floresta, no meio do mato, e vou fazer minha comunidade aí. É isso, né? Tenho a intenção de fazer uma comunidade fora do centro urbano que vai tentar seguir todos esses modelos, né, anteriores. Então, essas são as comunidades intencionais. Tem um movimento só de comunidades intencionais, que vão além das ecovilas. Então, isso é interessante. Aí, só que as ecovilas não pararam só nas comunidades intencionais. Vilas, comunidades tradicionais também começaram a assumir esses modelos, né, para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, você tem 15 ilhas do Sri Lanka, 15 mil ilhas do Sri Lanka, é mil mesmo, né, que decidiram seguir esse modelo. Tanto que um dos comentários fala, por exemplo, quando teve aquela acho que foi um maremoto no Japão, né, que teve questões lá de energia nuclear naquela época, foram as pessoas dessa ecovila que foram grandes apoiadoras, né, para resgatar, para ajudar as pessoas ali, né? Então tinham
Não, porque uma das perspectivas que passa é se isolam do mundo, né? Então as pessoas elas criam esse modelo e não participam do mundo. Não, não é isso, né? Eles querem que não seja só meu grupo que está fazendo uma coisa legal e não partilha do outro, porque tem total conhecimento de que a vida ela é toda integrada. Então eu preciso cuidar do meu vizinho também para que eu possa cuidar de mim. Então, Senegal, eu fiquei sabendo, né, quando eu estava no fim da pesquisa, que o governo de Senegal tinha assumido as ecovilas como modelo de política pública para os vilarejos, né, já tradicionais ali. Então começa a... É claro que você vai pensar, olha, eu tenho a Europa que eu preocupo muito com aquecimento, Estados Unidos, né, o uso de gasolina muito grande e tal. São lugares que vão precisar de uma tecnologia, rever sua tecnologia com o meio ambiente muito maior, né? E às vezes, as relações sociais, então, eles vão ter que olhar muito isso. Agora, por exemplo, você pegar um país da África, por exemplo, Senegal, a relação entre eles é muito boa, a questão ambiental já é bem sustentável, por exemplo, mas falta alimentação. Então, eles precisam fazer um modelo que é sustentável no sentido de alimentação entre eles. Então, cada uma vai acabar focando um ponto, né? E você tem os ecobairros ou eco-neighborhoods, que aí já são em cidades. Então, você pega um prédio inteiro e transforma ali numa ecovila. Ou um quarteirão, você faz ele uma ecovila, né? Eu tive a chance de visitar alguns quando eu estava em Genebra, né? Então, já tinham construções pensando isso, né? É engraçado que até o Príncipe Charles tem um projeto de criação de ecobairros. Também gera renda, né? Para as pessoas, né? Mas tinha isso, assim, criar em grandes cidades, cidades que são populosas e tudo, criar bairros que são mais ecológicos, né? Então toda a construção, como que se faz, a questão do encontro das pessoas, isso vai fazer. Então a gente tem esses três modelos aí, né? Que seria também esse urbano. Por exemplo, aqui a gente tem Santos, uma favela de Santos, que é uma ecovila também, eu só não lembro qual delas que é, né? Então, é um modelo que já tem se disseminado muito assim no mundo, né? Então, qual que é a situação atual de ecovilas no mundo? Mais de 20 mil, né? No Brasil, tem mais de 150 projetos, sendo que 40 ecovilas estão registradas no Global Ecovillage Network, tem essa rede mundial de ecovilas, caso vocês queiram conhecer, ecovillage.org, aí vocês entram lá, tem o site, com todos os projetos no mundo, projeto de alimentação, projeto de energia, projeto de agricultura e tudo isso. E para além de projetos de criação de comunidades e movimentos das ecovilas, possuem projetos de investimento em desenvolvimento local. Então, até dando a notícia para o João, na banca, a Rebeca, né, que participou da banca, ela foi contratada como pesquisadora na Basileia para estudar como as ecovilas têm influenciado a sociedade em torno, né? Como que isso tem se expandido, né? Então, na Europa, ela agora está na Suíça, no Brasil, né? E cada região tem o seu grupo, né? Então, aqui do Brasil, da América Latina chama Casa. Então, é isso, assim. Uma das ecovilas que eu fiquei, ela faz cursos, né? São Paulo, Rio, ela já tinham feito curso para mais de 1.000 pessoas que não moram em ecovilas, que moram nas cidades. Então, você começa a ver esse movimento, né? De pessoas querendo se tornar mais vegetarianas, veganas, mais restaurantes surgindo assim. E muitas dessas pessoas, elas passaram por esses cursos que as ecovilas criam, né? Um efeito engraçado nessa ecovila a população em torno da ecovila começou a ficar mais vegetariana, por exemplo. Isso eu acho cômico. E tem um pássaro da nossa região aqui que é o jacu, né? Não sei se vocês conhecem, um pássaro parece um urubu, mas de papo vermelho. E o que acontecia? A população em volta comia o jacu, né? Era parte da alimentação deles. Só que eles começam a ficar meio vegetarianos. Aí começa a aumentar o número de jacus na região. E os jacus começam a comer a plantação das pessoas. Aí começa a virar um caos, né? Quer dizer, só para mostrar, começa a influenciar o modo de se alimentar em torno. Só que sempre a gente pensa a questão dos equilíbrios, né? O ambiente ele é muito sábio na sua criação, né? Então, antes de entrar aí agora quero abrir um pouco para as pessoas comentarem o que
algo que achou, alguma dúvida que tem sobre ecovilas no sentido mais amplo, depois vou entrar no primeiro artigo, né, que eu e o João a gente teve aceite, né, para publicação. Vou falar um pouco sobre ele, que é de forma geral, como as pesquisas em torno de ecovilas trabalham a questão da subjetivação, né? Mas sobre as ecovilas em si, alguma dúvida que tenha ficado, algum comentário gostariam de fazer? O Luiz, o Lucas está com a questão aqui. As experiências que falharam eram compostas, em sua maioria, por pessoas que se mudaram para a Ecovila, ou deu tempo o suficiente para que uma nova geração crescesse nesse ambiente? A primeira, porque assim, imagina você, né, Lucas? Você está na sua casa, você tem todo o seu conforto, você tem toda a sua os aparatos aí. E aí, você fala, não, vou morar com... Tenho grandes amigos aqui, vamos morar todos juntos, né? Primeira coisa, você vai ter que construir casa, aí você tá lá no seu conforto. Aí agora você vai para um terreno, onde você vai ter que construir sua casa, essa casa com banheiro, com luz, com... Vai ter que plantar, né? Vamos pensar que você foi pro radical ali, né? Você foi pro extremo. E quase ninguém tem essa capacidade, tem esse conhecimento. Uns vão falar que isso é mais ecológico, o outro quer de outro jeito, um é mais espiritualista e quer ficar meditando, o outro já não gosta disso, e um vai tentando forçar o outro a ser de um determinado jeito. Daqui a pouco vai estar rolando briga. Se as pessoas não se, se assentarem, conversarem e verem, apararem as arestas. Assim. Então, a maioria é isso assim, vai durar 2, 3 anos e eles acabam se desfazendo do grupo, né? Essas que conseguem chegar em outra geração, por exemplo, essa que eu falei que começa nos anos 50, ela existe até hoje, né? Uma das ecovilas que eu fiquei já existe 17 anos, 16 anos, hoje 18 já, né? Tem outros 14, né? A primeira que dava muito atrito lá, existia 1 ano e meio, né? Então, quando é inicial também gera mais atrito, né? Por causa disso. Então, essas que deram errado é muito no início mesmo, né? Então, Professor, o Atílio também perguntou se existem regras ou requisitos que uma ecovila precisa cumprir para ser autenticada pelo Global Eco Village Network. tem. Atualmente, ter 20 pessoas morando juntas por 2 anos e ter um daquelas... ser muito forte. São esses 3 requisitos, né? Ser muito forte também em dessas dimensões de sustentabilidade, com projetos de crescer em pelo menos mais um. Né? Então, antigamente eram 8 pessoas, aí eles aumentaram. Porque nessas pesquisas de co-housing, eles perceberam que menos de 12 pessoas morando numa comunidade é basicamente insustentável, assim, porque é muito trabalho. Então, você não consegue dividir a quantidade de trabalho para isso, né? Aí você tem a Covila, por exemplo, a Auroville, que é na Índia, tem 4.000 habitantes lá também, né? Então, tem cidades. Tem uma que chama Damarur, na Itália, ela virou uma comuna. Então, já tem vereador, tem deputado já então começa a ocupar espaço. Mas o mínimo é isso. Você ter essas 20 pessoas morando há 2 anos e tendo 1 para 2 dessas sustentabilidades bem trabalhadas. Aí eles vão lá e registram. Mas não quer dizer que se você está começando, está criando, não vai estar junto. Né? Eu participei de algumas reuniões da região da Suíça lá. Então tinha isso, essa está querendo entrar, então vamos apoiar, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Como que a gente vai auxiliar para esse desenvolvimento. Então não quer dizer, quando você conseguir, você vai virar parte da gente, aí nós vamos olhar para... Não, você tem cursos de desenvolvimento de ecovilas, muitas... por exemplo, teve um problema na Colômbia por causa de pressão territorial mesmo. Então, as indústrias queriam invadir, então ameaçando, inclusive, de assassinato e tudo. Aí chama o pessoal, né, da Europa, acaba que tem um poder forte, né? Eles viajam para cá, ajudam em questões jurídicas, de como lidar com a situação e tudo. Então, uma rede que vai se
realmente entrelaçando assim mundialmente para socorrer, né, esses ambientes assim, né? Então, tem mais alguma pergunta? Pode passar para frente. Então, aí nós fomos pesquisar o que era esse processo de subjetivação, né, que a gente baseou em Foucault. Primeiro, ele vai se basear em estratégias de governo, né? Claro que, em geral, a gente pensa que o governo é ruim, né? Que o governo vai só para controlar as pessoas, né? Tem um poder central, mas não é isso, né? O governo, para Foucault, são todas as estratégias que a gente usa em uma sociedade para poder tentar guiar e caminhar para um determinado caminho que se deseja, né? Por isso que ele vai falar das relações de poder, na qual ele fala, eu tento conduzir a conduta do outro, né? Então a gente está fazendo esse processo, né, de tentativa de conduzir o outro o tempo todo, e aí determinada sociedade vai criar estratégias para conduzir. Então, voto, polícia, autorreflexão, por exemplo, em algumas, a própria arquitetura do lugar, né, ela vai te guiando para determinados caminhos, né? Então, são todas essas estratégias utilizadas para levar a população para um ponto, mas que todos os que estão ali acabam sendo, de alguma forma, afetados por isso. Então, o ponto 1, né, desse processo é quais são as estratégias que estão presentes, porque sempre vai ter, né? Não existe um espaço que não tem, eu quero fazer uma comunidade anarquista, estão dando um exemplo, né? Porque assim, eu vou falar do Suíça que eu fiquei 1 ano lá, né, fazendo a pesquisa. Então eles tinham tentado fazer na Praça de Genebra, lá, a praça principal, um movimento anarquista. Em 2 semanas já tinha virado a lei do mais forte e já estava rolando agressão, estupro, né, roubo. Quer dizer, existe uma estratégia, né? O poder vai ser tomado. Me fez lembrar muito, né, aquele filme, o livro, né, de José Saramago, né, Ensaio sobre a Cegueira, né? Então, vai ocorrer. Não que, né, talvez tivessem refletido mais, se fossem pessoas mais auto-reflexivas, tal, eles conseguissem fazer estratégias diferentes das que ele tiveram, né? Mas não foi o caso. Então, sempre vai ter, né? Mesmo que você tire um poder central, você sempre tem estratégias daquele grupo para se conduzir. E dentro desse processo de subjetivação, você tem as práticas de si, ou cuidado de si, ou estratégias de si, são sinônimos, né, que Foucault vai utilizar, que é o exercício que a pessoa faz sobre ela mesma diante desses governos ao qual ela está inserido. Então, eu tenho estratégias, né, que me guiam, e dentro dessas estratégias, como eu me trabalho dentro dela, né? Eu me assujeito diante delas? Eu me coloco simplesmente obedecendo? Ou eu paro para refletir para tentar ter o máximo de autonomia possível dentro desse ambiente que eu vivo? Né? Eu até costumo dizer, eu tenho para mim a psicoterapia como um dos momentos, né? Não o único, um dos momentos, né, que você faz esse trabalho sobre si, mas existem outros, né, que podem existir, né? Outras atividades que fazem a pessoa, né, fazer esse exercício de consciência, né? Uma escrita de si ou outros modelos, que você vai compreendendo assim, disso, tudo que me guia, o que faz sentido para mim, de que forma que eu estou sendo guiado, né? É isso que eu quero? Ou eu quero criar outra coisa, né? Ao invés de simplesmente eu ir no fluxo. Eu faço isso porque todo mundo faz, né? Então, essa prática de si é um exercício que a gente faz sobre nós mesmos. Pode ser para eu conseguir me diferenciar dessas verdades a quais são colocadas, porque todas as sociedades terão suas verdades. Eu posso me diferenciar, e me diferenciando eu faço escolhas, ou eu posso simplesmente fazer esse exercício para eu me submeter a elas, né? Às vezes a verdade ela não te bate muito bem, mas você faz o exercício para acabar obedecendo. É outra possibilidade, né? Mas também, de certa forma,
vai estar presente na nossa rotina. Então, isso quer dizer, o processo de subjetivação, ele vai estar horas como esse assujeitamento, como se sujeitar às regras, às verdades que estão ali impostas. Em outros momentos, uma subjetividade vai se formando no sentido de que, olha, eu reflito, eu me diferencio disso e faço escolhas. A escolha pode ser até aceitar, mas você está fazendo uma escolha mais consciente, né, do processo. E então a subjetividade é um processo que se dá a partir de práticas de coerção e ou práticas de liberdade. Então posso estar tentando obrigar as pessoas ou dando possibilidades a elas, no trabalho que os sujeitos fazem sobre si mesmos, criando diversas formas de existência, variando segundo o contexto e as interações nas quais se veem envolvidos. Como eu disse, né? Você tem várias relações. Então, e o que me atrai muito, né, pensar isso, você vê dois momentos, né? Você vê o momento macro, em que ele vai ter uma interferência muito grande nos caminhos que as coisas vão seguir, mas você também tem um momento micro, quer dizer, e o que eu vou fazer, talvez pensando nisso, né, o que eu faço com o que fazem de mim, né? Então, que essa ideia. E aí o próprio, né, João escreveu um texto analisando, né, a subjetividade de Foucault, e que então a subjetivação, ela pode se apresentar tanto como assujeitamento, quanto como atitude crítica ou prática de si, pessoa, né, se exercitando para ser crítico à sociedade, tentando tomar o máximo de escolhas possíveis. Prática de si não consiste em um trabalho intraindividual, né, não é só eu olhando para mim e tudo, mas coletivo e institucional. Quer dizer, eu tenho que pensar que todo esse exercício que eu faço, ele não é a parte da sociedade, ele está inserido na sociedade, né? Ele está inserido na comunidade ou na cidade em qual você vive, né? Qualquer, né? Como eu disse o exemplo, né, da psicoterapia, ele não é um mundo à parte, ele é um mundo que faz parte, tem regras, tem legislações que fazem, né? Pode ser um momento, você pode fazer isso em grupo, você pode fazer isso em casa sozinho, né? Mas ele esse exercício ele vai refletir na sociedade em torno, né? Você não vive à parte. E nas duas formas de subjetivação, seja se sujeitando ou não, existe uma relação com normas extraídas da cultura. Então a gente vai se pensar a partir das normas que estão ali postas. Então, pensando isso, olha, você criou um ambiente novo, com ideais maravilhosos, né? Super na moda aí. Mas, e aí, você vai morar lá, como é que você vai... Quem vai ser você nesse espaço? Como é que você vai se trabalhar? Então, aí a gente fez uma pesquisa em todos os artigos que se pesquisavam as ecovilas, e a gente foi descobrindo algumas coisas que essas ecovilas nos apresentavam, né? Primeira questão da gestão. Ela é baseada em utopias e ideais. Então, você tem as utopias, você tem os ideais que vão formar esse lugar e vão direcionar muito para onde vai se desenvolver. Então, essas utopias e ideais, elas não são algo só do início e depois se perde e não interfere mais, né? Ela acaba perpetuando para aquelas que duraram mais tempo. Então, reinventar a sustentabilidade em suas 4 dimensões, baseado na permacultura. Permacultura é cultura permanente. Então, é aquilo. Eu extraio do meio ambiente, mas de tal forma que ele possa se regenerar. Então, eu cultivo permanentemente isso, né? Criando relações mais harmônicas entre todos os seres, eliminando a distinção entre humanos e natureza. Ponto importante, né? Porque quando a gente pensa na natureza, geralmente eu penso algo fora de mim. Mesmo que teoricamente não tenha lógica isso, porque eu, como um ser vivo, biológico, como qualquer outro, eu também sou parte dela, mas a nossa experiência é de distinção, né? E até de dominação, né, do meio ambiente. E eu coloco o que diz respeito à natureza como algo pior do que um ser humano. Então, é tentar mudar isso. Então, essa é uma base que vai tentando construir esses espaços. Só que cada ecovila vai mostrando um foco maior em uma dessas coisas, ou economia, ou na parte social, ou na ambiental, ou na cultural. Cada uma tem um foco principal. Então, não tem aquele modelo único, né, do que seja uma ecovila, né? Cada uma vai ao seu
da sua forma que esse grupo vai construindo e a partir de ideais que se tem ali. Tem influência das intenções pessoais, né? Que é o seguinte, aí as pessoas falam assim, não, eu vim para Ecovila porque eu quero um mundo mais harmônico, eu quero cuidar da natureza, né? Eu quero viver bem com os outros seres humanos, né? Isso parcialmente é verdade, também se descobre nas pesquisas, porque muitas das pessoas acabam procurando esses espaços porque viveram frustrações, frustrações amorosas, de emprego, né? O fim de relacionamento, a perda de parentes e tudo. Então, nesse momento de muita dor, a Ecovila acaba sendo um recurso também para onde a pessoa pode ir. Então, você imagina, né? Quando a gente pensa nas falhas, o que é que você receber num lugar pessoas que estão doídas também, né? Das suas vidas. Então, não é tão simples assim. Então, às vezes, você tem um discurso, mas por trás tem outros fatores também que estão levando a pessoa para aquele espaço. Então, a gestão ela tem que considerar, ela vai se organizar sobre esses aspectos que estão ali. Então, você tem uma ideia central, né, de como criá-la, o ideal de cada um de estar ali, e aí eu preciso organizar as coisas, né? Então, o ponto 1 é criar uma identidade, acaba que cada uma gera uma identidade. E nisso ela vai ter as suas regras, vai formular regras, organizando o espaço físico, a forma de interação social e a divulgação do espaço. Então você começa a ver como, quando a gente fala de estratégia de governo, então você começa a ver isso se formando. Olha, então para a gente morar junto, tem essa regra. Para a pessoa entrar aqui, o que ela precisa fazer para fazer parte do grupo? Ou quem vai ser excluído do grupo? Quais são os princípios básicos que a gente vai seguir? Essas regras vão ser formuladas, né? Eles organizam o espaço físico, por isso que eu falei do co-housing inicialmente, né? Você constrói de tal forma que você, como eu reduzo o espaço individual e aumento o espaço coletivo, eu forço as pessoas a estarem mais presentes nesse espaço coletivo, né? É quase que eu impulsiono elas para estarem ali. E você vendo a pessoa todos os dias, você acaba facilitando seu contato e interação com as pessoas, né? E tem isso aí, como é que eu vou falar para as pessoas que isso existe? Porque eu quero que mais pessoas venham, eu quero que as pessoas invistam nesse projeto, né? Então, isso vai fazendo parte da organização do espaço. E um dos pontos centrais, e aí foi outro artigo que a gente publicou sobre empoderamento em ecovilas, uma das práticas centrais em ecovilas é a questão da tomada de decisão. Isso vai interferir muito em toda a organização, né, que eu falei anteriormente. E aí você tem alguns modelos, né, que é o consenso, que pode ser, vamos falar aqui, somos aqui 17, 20 pessoas. A gente só aceita alguma coisa quando todo mundo concordar. Parece legal, né? Só que você faz uma reunião de 2 horas para no final uma pessoa ser contra e ter que discutir tudo de novo depois. E os projetos não iam andando, ia ficando muito cansativo. Daqui a pouco, as pessoas que tinham mais influência acabavam decidindo as coisas, os outros só consentindo, né? Então, começa a se perder um pouco essa característica. Um dos modelos mais presentes atualmente tem sido a sociocracia. Quer dizer, quem está envolvido em um determinado projeto é que vai tomar aquela decisão sobre aquilo. E os outros vão aceitar com consentimento, né? Quer dizer, olha, você que sabe, né? Você que participou da inscrição, tudo, e eu vou apresentar para as pessoas. Agora, se eu quero dar palpite nisso, então tem que fazer parte desse projeto. Projeto, por exemplo, da construção das casas. Imagina eu, psicólogo, vou participar da construção das casas, não sei nem levantar a parede. Então, é um pouco provável que eu vou estar cuidando dessa parte, mas pode ser que eu queira aprender. Então, beleza, então você vem para cá, aprende como é que faz isso, e aí você vai participar das decisões aqui. Né? É uma possibilidade. Mas a sociocracia, ela tem, ou outros utilizam, né? 90% das pessoas votarem, aceitam e tal. Então, tem esse voto da maioria numa democracia. E por que não usar a democracia, né, gente? A gente fala tanto dela. Porque a democracia é 50% mais um, né? Então, se você tem 50% mais um das pessoas, é o suficiente para você tomar todas as decisões e você pode excluir a opinião dos outros. Então, acaba que a democracia não fica sendo tão equânime, assim, a minoria acaba sendo excluída. Então,
vão aumentar o maior número de pessoas possíveis para tomar as decisões, né? E alguma ou outra tem a decisão de um líder ali, né? Eu lembro na pesquisa que uma era no Japão, né? Você tem que pensar o Japão, que é muito mais paternalista, né? Muito mais centralizador do poder, então as características locais também vão fazer interferir, né, nesse processo. A organização de trabalhos em núcleos, né? Esse núcleo trabalha com plantio, esse núcleo trabalha com residência, esse núcleo trabalha com comunicação e por aí vai, né? Uma busca de interação social a partir de trabalho coletivo, partilha. Então, quer dizer, olha, eu não uso mais essa roupa. Então, eu chegava na Ecovila, você tinha no hall, as pessoas deixavam pendurado, olha, eu não uso mais isso, mas aqui tem roupas à disposição, qualquer um. Olha, não gostei desse casaco, vai começar o frio, não vou comprar, então pego esse casaco. Um sapato ali, tem um móvel ali sobrando, eu tô precisando na minha casa. Ó, não tô usando mais esse bota aqui, então deixo lá para doação. E vai tendo essa partilha, né? Ou a partilha de carro, né? Eu preciso ir para a cidade, então tem organização de como que é esse transporte. Aí eu lembro, por exemplo, tinha reunião 10 horas da manhã, né? De bênçãos, e lá e no final, olha, eu vou para a cidade hoje, estou indo de carro. Quem quer carona? Ah, eu quero. Ó, então tal hora eu estou saindo. Então, para o quê? Reduzir o uso de transporte individual, né? Podendo compartilhar mais coisas. Então, quanto mais a gente compartilha, menos recursos a gente está utilizando, né? Reuniões regulares. Então, reunião toda terça-feira à noite, eu tenho reunião para gente, ou para tomar decisões práticas da Ecovila, ou reuniões para eu pensar sobre mim, sobre como eu ajo no mundo. E a estratégia de organização também, a estrutura física, como eu disse, priorizar espaços coletivos, redução de espaço individual, promoção de contato. Então, isso é como elas, em geral, se organizam. Práticas coletivas que elas têm, né? É o trabalho em conjunto, grupos de resolução de conflito. Então, nós psicólogos adoramos, né? Esse espaço, por exemplo. Um está em conflito com o outro, e eu participei, né, de uma que é assim, nossa, eu tô com muita raiva de você porque isso aconteceu, né, tal. E alguém que tá ali mediando, ou que tá participando do grupo, falando, tudo bem, eu entendo sua raiva dele, mas qual que é a sua parte dentro dessa raiva? O que tem de você que você tá projetando na pessoa? Então, a pessoa em grupo, ela é obrigada a refletir sobre ela também. O que ela projeta nas outras pessoas. O processo que eles chamam de, né, de espelhamento, né? Eles até falam de ver a sombra, né, deles que são projetadas. Então, algumas têm essa regularidade nessas resoluções de conflito, nesses trabalhos em conjunto. Cuidados coletivos. Então, olha, uma comunidade menor, né? Essa semana são essas 4 pessoas que vão cuidar da comunidade, cuidar da limpeza, cuidar da alimentação, né? Mas na outra semana são outras 4 pessoas que vão, então ela está sendo cuidada, ela pode ficar mais tranquila, né? Então eles vão repartindo esse cuidado ali. E o processo de educação, né? Então, muitas escolas muitas comunidades usam a pedagogia antroposófica para fazer suas educações, né? Que é baseada em Rudolf Steiner, ou outras alternativas, raramente colocam numa escola mais comum como a gente tem nos grandes centros urbanos, né? Porque já pensa todas essas outras, elas têm uma educação mais inserida, né? Mais em contato com a natureza e tudo. E vamos pensar, quais são então os efeitos que vão ter na forma de pensar e de agir? Pensar e de sentir, depois tem a forma de agir. Então, por exemplo, a plantação construía nas pessoas uma identidade que elas são ecológicas, né? Olha, eu tô cuidando da terra, eu tô alimentando as pessoas, né? Não tô erodindo o solo, né? Com o agronegócio, utilizando agrotóxicos e tudo. Então, e trabalhar isso em conjunto ia fazendo, né? Eles refletirem quem eles eram diante, né? Dessa meio ambiente. Momentos de reflexão sobre sustentabilidade gerava, então, essa identidade que somos reflexivos. Então, é muito interessante porque é o tempo todo, e é o tempo todo, gente. Você está sentado, você está pensando o que você come, por que eu como, estudando mais sobre o assunto, cada um traz uma informação. Então, tem muitos momentos de trocas ao longo, né, do dia. Então, não é só no momento do grupo, né? Você tem esses encontros aleatórios.
você vai falar sobre espiritualidade. Eu lembro que eu acordava, né, eu sou analista junguiano, aí a moça que morava na mesma casa que eu, a gente acordava, tomava café da manhã contando sonhos, analisando sonhos, né, refletindo sobre isso. Então, é muito bacana, né, saudade demais. Conversa sobre a origem da Ecovila, né, também mantinha os moradores conectados com essa história local, né, coisa que a gente vai perdendo da nossa própria história. Então, esse exercício de contar como que foi criado, né, sempre os mais velhos, né, sempre contando como que foi, mantinha, né, esse processo. Só que, ao longo do período, isso também não se permanecia, né, porque como não são ambientes isolados, que não era para ser, principalmente quando chegava na juventude, né, ali pensar na adolescência, queria experimentar outras identidades, né? Então vai construindo, né? Principalmente os mais jovens vão construindo outras identidades ali, virando punk e tal, para ser contra a norma, né? Que também é estabelecida. Então, quer dizer, esse processo adolescente acaba se repetindo, né? Nas ecovilas também. Busca pelo bem-estar comum, né, também gerava esse sentimento de respeito à diversidade, de confiança, de igualdade, corresponsabilidade, e dinamizava a comunidade, criando seus espaços físicos, né, promovia novos papéis sociais. Então, à medida, né, que esse bem-estar comum, eu tenho que sempre repensar o que é bem-estar comum, porque não é estabelecer, ó, bem-estar comum é isso aqui, então nós vamos repetir isso aqui o resto da vida, não, porque a cada momento isso vai exigindo que, por exemplo, um bem-estar comum para uma criança é uma coisa, se a comunidade tem criança. Agora, as pessoas começam a envelhecer, depois que elas passam dos 60, 70 anos, o bem-estar comum é outra coisa, eu tenho que pensar o espaço físico, a acessibilidade, né, as construções, então tudo isso vai sendo revisto, porque a vida é dinâmica, né? Então você vai ter que promover outras adaptações. Chega uma pessoa com alguma deficiência, com alguma dificuldade, com algum transtorno mental, alguma coisa assim, sempre vai ser necessário repensar, né? O que seria esse bem-estar comum, né? Em nível individual, leva a desconstrução de valores e ideais em relação a consumo, privacidade, independência e vida em comunidade, né? Você começa a repensar o que eu estou consumindo, qual que é a minha necessidade de privacidade, qual que é o limite de privacidade que eu tenho, o que é ser independente, né? Será que é possível ser independente? Né? O que é óbvio não, né? Não somos independentes, a gente depende de uma rede muito maior, né? E pensar o que é vida em comunidade, porque muita gente chega, nossa, vida em comunidade, vamos ver todo mundo junto, encontrando todo dia, só abraço coletivo, almoço junto. Não, mentira. Vai ver um monte de hora você é sozinho, você tenta lidar com os seus problemas individuais ali, né? Ocorre alterações nas autoimagens física e mental, exemplo muito forte disso, né? Uma ecovila na Colômbia, que eram de mulheres refugiadas, que elas conseguiram, né, esse espaço para construir, sempre se viram como dependentes dos homens. E a partir do momento que elas começam a construir a própria casa, começam a alimentar, né, fazer a própria plantação, alimentação, elas falam, nossa, eu não dependo de homem para viver. Então elas se veem, né, não mais como uma pessoa dependente de um homem para a vida, mas agora eu faço a minha vida. Eu tenho condição de ser, obviamente, a autoestima vai para outro patamar, né? Os moradores sentem-se com mais conhecimento, força e consciência do que ocorre com eles e no seu entorno, né? Porque você tem que aprender muito. Morar numa ecovila é aprender a estudar muito. Você começa a entender como que cada processo de cada coisa vai sendo feito, né? Então, por que eu vou usar concreto? Qual que é o problema de eu usar concreto? Eu vou fazer um tijolo cru, mas às vezes o tijolo cru eu vou usar mais material do que fazer o concreto. Às vezes vai valer mais a pena você comprar o concreto, vai ser menos danoso do que fazer um processo mais lento, né? Tudo. Então, em nível interpessoal, se percebe melhora na capacidade de escutar ao outro e na interação social e aprimoramento de resoluções de conflito e comunicação. Porque como você se vê ali obrigado a ter contato constantemente, não fica essa coisa, ó, me isolei, aí só vou ver a pessoa ali só para divertir, tomar uma cerveja e vou embora. Não, você vai estar convivendo todo dia, então a pessoa às vezes ela tá triste, ela tá precisando de alguém para conversar, então você vai sentar, vai escutá-la, né? Também isso acontece com muita frequência, né? E alguns aprendizados promovidos na Ecovila podem levar a conflitos com a população externa à comunidade, né?
Porque, às vezes, você tem uma população ao redor que quer usar aquele terreno para... como é que chama? Para fins imobiliários, né? Eu quero valorizar o terreno e tudo. E chega um monte de gente que quer viver a baixo custo, consumindo menos, fazendo casa mais tranquila. Muitas pessoas que desvalorizam o espaço, aí vai gerando conflito com o entorno, né? Ah, esse pessoal aqui, ele proíbe demais, não come carne ali, aí vai gerando alguns conflitos. Não acho que, então, essa entrada de uma ecovila dentro do espaço é algo tranquilo, né? Porque você concorre com interesses, né, da sociedade mais padrão, né, capitalística aí que a gente vive com muito mais frequência. E outros, qual que é o efeito no agir, né? Então, a arquitetura do local interfere no contato social dos habitantes, a gente falou. O tamanho da comunidade interfere na valorização dos espaços coletivos e individuais. O isolamento da cidade pode levar a um aumento de pressão para serem ecológicos. Então, nós estamos aqui, a gente tem que ser muito bom, tem que mostrar. Então, tem uma pressão, né, que se coloca, né, de conseguir atingir esses padrões, né, ideais que se cria. Pressão social, observação e interação levam a novos aprendizados, porque as pessoas visitam e a pessoa olha, nossa, ela apontou um defeito aqui que realmente não tinha olhado, então nós vamos precisar rever. E se tem a impressão que as práticas sociais de compartilhamento são as mais difíceis de serem adquiridas, né? Então, quer dizer, eu fazer uma casa super ecológica é muito tranquila. Agora, eu aprender a conviver com o outro e compartilhar, esse é o mais difícil, né? Então, quem mexe com permacultura fala isso. Vocês estão cuidando dos seres humanos? Porque essa é a primeira coisa que você tem que cuidar. Se você não cuidar deles, você não consegue fazer o resto, né? E existe, contudo, uma distância entre o discurso e prática, em alguns lugares. Que às vezes você está ali falando a prática, mas cada um tem seu carro na comunidade, cada um tem uma televisão na sua casa, então isso reduz a interação social das pessoas. Então, esses são alguns efeitos, né? E aí eu vou passar um pouco depois para pesquisa em si. Aí queria ver se tem dessa primeira parte aí também alguma segundo momento de perguntas aí, se tiveram aí. A Camila pediu para você indicar as bibliografias sobre a prática de si. Práticas de si. João, você vai me ajudar um pouco, eu lembro da hermenêutica do sujeito, né? O volume 2, né, da História da Sexualidade, volume 2. Oi, isso aí. Oi. Bibliografia fácil, que dá para entender. João, aí você ajuda mais. O artigo do João assim, para mim uma referência para todos os textos que eu escrevo. Então, João, coloca aí, né, o artigo que eu acho que o João ele pega todo esse histórico, né? O João é Foucaultiano, assim, de carteirinha aí. Então, ele tem esse estudo, né, de toda a obra. Então, já facilita, né? Qual que é aquele texto da ética do cuidado de si, João? Também que é muito bom, que é o último texto do Foucault, a entrevista. O João colocou Vou colocar hermenêutica. aqui Uhum. a ética do cuidado de si como prática de liberdade. Isso. Você tem a hermenêutica do sujeito, que é uma bitela de um livro, né, que é o curso dele, mas esse último é uma entrevista do Foucault e tem o texto do João que ele perpassa todo como que isso é feito, né? Ou não precisa conhecer uma ecovila assim, mas aqui perto foi até o José Nilton, professor aí que me apresentou a primeira comunidade que eu fui, que é a Noiva do Cordeiro, que fica a 2 horas daqui. Já é uma experiência fantástica, porque é criado por uma família. São 300 pessoas que moram lá e eles aceitam, né, visitas, se ligar para lá, organizar a ida, né, são super receptivos, né, então, Noiva do Cordeiro já é uma pedida. Depois você entrar em qualquer ecovila aí, tem muitas, no Instagram tem muitas, entra em contato e fala, eu queria visitar, queria conhecer, e eles são super abertos, super abertos. Eles querem, na verdade, isso, né? É importante que mais pessoas conheçam.
né? Então, essa é a ideia. Então, tem mais perguntas aí? Claro, Não, a gente pode seguir. pode seguir. Então, pessoal, que horas são aí? Que eu não estou conseguindo ver aqui. Então, 9h51. Então, a gente fez esse estudo, né, todo sobre as ecovilas. E aí, vão para o campo, né? Vamos lá conhecer, vamos viver, né? E aí eu fiz, como eu disse, eu fiquei 1 ano fazendo doutorado de sanduíche. Então eu fui para uma ecovila na parte francesa. Aí, devido aos conflitos que tinham nessa ecovila, né? O João e minha orientadora lá, a Marlene, falaram: Luiz, busque outra, porque isso pode atrapalhar a sua pesquisa. Aí eu fui para uma na parte alemã. Então, fui em 2 ecovilas lá, e quando eu volto para o Brasil, eu fico em uma aqui, né? Não vou falar os nomes porque foi solicitado, porque, claro, né? Todos esses espaços têm diversos conflitos, né? Pensar, vou viver... Então, é bom que entenda, assim, eu vou viver com outros seres humanos em uma comunidade, um... não é super tranquilo, vai ter muito conflito, e foi interessante que eu, ao chegar, né, daqui do Brasil, eu falando, né, dos conflitos, eu lembro da moça, né, que a gente morava junto, ela falou assim: povo complicado esse, né? Cheio de conflito, né? Ela falou rindo. Ela falou: mas sabe por que eu gosto de vir? Porque eles não negam que tem conflito, né? E eles estão dispostos a trabalhar isso. Isso é que me apaixona por estar aqui, né? Então, mas os conflitos existem, né? E teria que falar deles. Então, eu fico de 8 a 10 semanas em cada uma das 3 ecovilas, né? De 2 a 3 meses. A primeira eu visitei por 6 meses, mas eu ia muito esporádico, morando lá dentro, foi nessa variação. Fiz observação participante, então eu participava da vida, observava, anotava, né? Toda hora de almoço e toda noite estava eu lá preenchendo tudo que eu fiz em entrevistas, né? Acho que no total eu fiz 33 entrevistas, né? Foram 16 na primeira, foram 34, 16 na primeira, 13 na segunda e 5 na terceira, né, Ecovila. Porque a população era muito distinta, eu vou explicar. E aí, sou eu, minha família, né? Fiquei longe uma parte do tempo, mas foi bom ter podido estar algum tempo junto, principalmente aqui no Brasil, nas ecovilas, né? Então vamos lá, como que era cada uma, né? Uma, como eu disse, no oeste da Suíça, tinha muito acesso, né, a transporte público, era 200 metros do metrô, do trem. A casa foi construída uma casa para essa ecovila, então ela só tinha base de concreto, mas o restante tudo era madeira ou vidro, o que gerava um isolamento térmico muito bom, porque se pensar isso na Suíça, o tempo que eu tive lá, passei lá o inverno, né? Inverno para primavera, chegava a 0 graus, 3 negativos, você precisava ligar o aquecedor só 3 horas no dia, porque durava o dia inteiro. Enquanto na cidade, normalmente você passa com o aquecedor ligado o dia inteiro. E até o material que utilizava lá era o pellet, que é grão de madeira, era muito menos danoso ao meio ambiente do que o uso de óleo, né, que era utilizado pelo governo para aquecer, né. Moravam 16 pessoas nessa casa, era uma casa bem grande, tinha um espaço comum, mas a maioria dos apartamentos, tinha apartamentos com banheiro, cozinha dentro deles, tinha outro que só tinha banheiro, e eu ficava em um que era só o quarto. O banheiro compartilhado, cozinha compartilhada e tudo. Lá falava-se francês. O grupo que construiu era uma cooperativa, então eles que regiam a regra, então tinha um poder mais centralizado, com regra escrita, você tinha que assinar um contrato antes de morar lá e tal. Eu tive que assinar para ficar lá. Existia na época há 1 ano e 6 meses, e eu fiquei lá de janeiro a março de 2019, né? Eu fui voluntário, auxiliava na cozinha e na limpeza, né, nessa ecovila. A segunda ficava no norte da Suíça, era quase Alemanha. Acesso era só transporte particular, então ou você pegava uma bicicleta e ia para a cidade, ficava 3 quilômetros, ou você precisaria de carro. Pensando que era uma comunidade, todas, as 2 primeiras principalmente, né? Tinham pessoas até de 70 anos, né? Então não ia ficar pegando bicicleta para ir mais, né? Já com algumas ela foi criada num castelo do século XVIII, então você pensa,
não dá para fazer muitas coisas tão ecológicas, né? Ali era pedra, o modelo de aquecimento para funcionar tinha que ser do modelo que gasta bastante energia, mas o que não quer dizer que eles não fizeram projetos ali para... Eles tinham uma plantação comunitária, eles tinham um mini supermercado orgânico, que eles tinham, que vendiam super barato para as pessoas, né? Não tinha um fim lucrativo, né? Era meio preço de custo, mas para acessar, então você comprava um grande estoque, colocava lá e cada um ia comprando, né? Com o valor que tinha sido comprado, então você precisava ir na cidade uma vez só, né? Então moravam 57 pessoas, eram 34 adultos e 23 crianças que tinham, crianças e adolescentes, fala-se alemão, e foi criado por 5 grupos espirituais. Então, seguidoras do Tantra de Osho, Contact Improvisation, fiquei conhecendo lá, budistas, pessoas Sif, né, do Islã, e outros que se diziam espiritualistas, né, sem um guia específico. Assim, então, qual que era a determinação deles? Olha, a gente não vai ter um líder religioso. Eles eram todos religiosos, em certa medida. Eu falei, não vai ter um líder, não, a gente vai ter que aceitar. Então, essa era a questão da diversidade cultural, né? São muito fortes nisso. Cultural e social é o forte disso. Enquanto a primeira tinha enfoque muito grande no ecológico e se esforçava para o social, mas o único esforço que tinha era um encontro semanal. Não tinha um espaço de auto-reflexão tão bem estruturado. Essa segunda já existia há 16 anos, eu fiquei de junho a agosto de 2019 e eu fui voluntário, né, no centro de seminários que eles tinham, porque eles tinham esse espaço para workshops mais ligados ao autoconhecimento e tudo, né? E a outra no sudeste aqui do Brasil, aqui em Minas Gerais mesmo, você só conseguia transporte particular, a cidade ficava 16 quilômetros, só estrada de terra, porque ficava dentro de uma área de preservação ambiental, então você não podia desmatar para fazer pavimento. Então, eu falo, meu carro teve que virar 4x4, né? Lógico que eu voltei para a cidade, eu tive que reformar ele todo, né? Chovia, esburacava tudo, você ficava isolado, tinha que subir o morro com o carro, não dava, às vezes a pé você não conseguia subir, era meio árduo, assim, a vida no terreno. Eram casas individuais, aí as casas já foram construídas todas num processo, né, de bioconstrução, assim como a primeira Ecovila, ao longo de um terreno de 46 hectares. Isso é interessante. Eles pegam 46 hectares de pasto, que tinha sido vendido, estava tudo desmatado, já não servia nem para plantar café, nada. E depois, né, desses 12 anos, você já tinha mata nativa para todo lado. Aí você morava no meio da floresta mesmo. Era um terreno deles, particular, mas que era floresta preservada, né? Moravam lá 8 pessoas. No ano anterior tinha morado 23, só que por questões individuais, por exemplo, criança com síndrome, que não conseguia participar da escola ou de um problema de saúde mais grave. Então, só nisso, 7 pessoas já tinham saído, né? Que eram 2 pais e 2 crianças, 2 pais e uma criança. 7 saíram. Uma era professora, e ela era professora da própria filha, não queria esse tipo de relação, então ela muda de cidade para poder... Ela vem até para Belo Horizonte, né? Então, as pessoas foram sair e ocorreu conflitos também, um casal lá saiu por conflitos, né? Aqui no Brasil, eu falava português, né? Claro. Era um grupo de amigos que já viviam, né, num bairro de uma forma comunitária, eles dividiam a casa, eles faziam já bazares solidários, sempre vivendo, né, movimentando a comunidade, então eles decidem, quando eles aprendem, né, eles começaram a estudar sobre ecovilas, eles aprendem, acham super interessante, um deles vai para fora, né, conhece, mora em uma, e retorna falando, gente, é genial essa ideia, eles começam a estudar e aí eles constroem a deles, né. Existe há 12 anos, fica em outubro a novembro de 2019, e eu só fui um visitante nessa, né, só ali foi para curtir a vida mesmo, né? Ficar na floresta, cachoeira, refletindo, escrevendo, né? Pro doutorado. E foi um momento de férias depois disso tudo. Então, já passando assim, eu vou passar para as considerações finais, que são várias, né? As quais são possíveis chegar. Então, não daria para passar cada uma das pesquisas que foram feitas, que
brincando, daria no mínimo umas 4 aulas para eu conseguir passar por isso tudo, né, com detalhe mais aprofundado. Mas tudo isso tem a tese que já está disponível, o livro, né, que está sendo lançado agora, e os artigos, né, também estão sendo publicados ao longo do tempo, né, sempre esperando aí as avaliações. Então, primeiro, né, a partir, né, dessa nova perspectiva teórica para abordar a vida em comunidade e dos conceitos Foucaultianos, prática de si, cuidar de si, dos processos de subjetivação, foi possível, né, compreender melhor como ver nesses espaços, porque ainda não se tinha pesquisa que falasse, né, de estudo sobre relações de poder, de processo de subjetivação em comunidades ecológicas, né? Isso ainda não existia, né? Não sei se hoje já existe, né? Depois que eu publiquei os artigos, a tese, ainda não sei, né? Até participo de um grupo de pesquisa sobre as ecovilas ainda, um pouco distante, né? Queria estar mais próximo, mas o tempo não permite. Então, em geral, as pessoas estão pensando na economia, nas intervenções locais e tudo, mas poucos pensam na subjetividade das pessoas que moram ali, né? Então, a organização de governos mais ou menos participativos nas ecovilas, quanto à presença ou ausência de práticas assim, influenciaram fortemente as vidas comunitárias. Isso porque, na primeira ecovila, você via que a centralidade do poder fazia as pessoas se afastarem, quererem sair dali. Enquanto nas outras, esse exercício de refletir sobre quem somos nós, de fazer uma decisão mais de sociocracia, né, menos centralizada. As pessoas desejavam ficar, elas se conheciam melhor, elas mudavam, né, os pontos de vista dela. E o comportamento proambiental, por exemplo, como eu disse, né, você refazer uma floresta, você mesmo morando num castelo, você consegue fazer um jardim comunitário, fazer atividades, fazer um supermercado orgânico ali dentro, você ter uma escola lá dentro da própria comunidade que vai ensinando os meninos esses contatos, né? E eles já pensavam em modificar a forma, né, de aquecimento de todo o castelo. Isso tudo era possível dentro desses grupos de reflexão. Então não é achar que eu vou chegar a construir uma casa toda ecológica e isso vai me fazer ecológico. Porque o que a primeira pesquisa mostrava, na primeira casa, era assim, eu ter essa organização como uma ordem, eu fazia quando eu era obrigado. Quando eu não era, eu não tinha nada de ecológico, necessariamente. Enquanto as outras, você começa a assumir uma postura mais ecológica por autorreflexão, né? Por autocontrole, assim, não, tem que ser, não é porque estão me mandando, mas eu estou me propondo a um projeto aí que é assim, que vai me demandar ser ecológico, eu me propus a isso, então não estou fazendo porque o outro manda, porque para mim faz sentido. Então, estratégias de governo mais verticalizadas, que não gerar espaço para que os sujeitos refletissem sobre suas subjetividades, ações, relacionamentos, exacerbava os conflitos e aumentava a rotatividade de moradores. Então, mais ou menos isso. Qualquer tipo de coisa que se aproxime de uma ditadura, né, vamos dizer assim, ela vai gerar mais conflito e as pessoas vão querer menos estar naquele espaço. Fazer de tudo para correr dali, né? Então, na primeira ecovila, praticamente, hoje, só 2 pessoas que, quando eu tive lá, que ainda permanecem. Enquanto nas outras, as pessoas continuam vivendo, né? Então, se pensar de 16, do tempo que eu estava lá já tinha modificado 12, e do que eu saí já modificaram mais 14. Né? Então, você vê que a forma de se criar um poder, de não dar espaço, né, para ter uma discussão mais horizontal e não ter um espaço para eu refletir sobre mim, isso vai gerar um desagrado e a culpa vai ser sempre do outro, né? Então, quando a estratégia do governo era mais horizontalizada e com encontros regulares para refletir sobre si mesmo e a relação com os outros, os moradores dispunham-se mais à mudança de postura e a escutar os posicionamentos dos outros. Então, as 2 outras ecovilas, elas tinham encontros regulares sobre praticamente terapia em grupo, aconteciam, solução de conflitos. Essa da Alemanha, né? Tinha um dia que toda a comunidade se encontrava. Fazia alguma
das técnicas que eles tinham. Na outra semana, na terça-feira à noite, era um encontro de pequenos grupos. Então, grupos de mulheres, grupos de homens, grupos que queriam discutir sobre meio ambiente, sobre alguma religião, alguma coisa assim. Então, tinha essa variação. E o outro, como já era pequeno, sempre tinha essa regularidade dos grupos. E até interessante que, em determinado momento, eles chegaram e falaram assim, tudo bem, o grupo consegue alguma coisa, mas tem problemas aqui que são estritamente individuais. Então, cada um vai procurar a sua terapia. Então, uns iam fazer retiro budista, outros iam para psicoterapia mesmo, e por aí vai, né? Então, também chegavam à conclusão, o grupo não dá conta de tudo, né? Tem hora que você vai ter que olhar para o seu lado, né? Sozinho. Então, os sujeitos trabalhavam sobre suas próprias subjetividades na busca de transformarem-se em prol de um desenvolvimento pessoal sustentável e da manutenção da vida em conjunto. Então, você começa a modificar, olha, eu estou me modificando, não só para mim, claro, nossa, fazer essa mudança para mim é ótimo, mas eu sou posto a pensar que, assim, ó, se eu não fizer minha parte para esse lugar durar, se cada um não fizer a sua parte, essa comunidade vai embora. Então, cuidar de mim é cuidar do outro, é cuidar da comunidade, é cuidar que ela se sustente. Então, preciso olhar para mim, né? Não no sentido de só seguir ordens e tudo, me submeter, até porque o fato de terem conflitos, em um momento eu vou falar isso, passa a comunidade, enquanto um organismo, ela também passa por transformações, por rupturas, momentos de crise, que ela tem que refletir qual que é a característica dela. Então, ela não permanece exatamente igual quando se iniciou, né? A presença de questionamentos sobre solidão, a própria subjetividade e os conflitos permaneciam. Porque a pessoa, vou viver em comunidade, sem problema, agora tá lindo, não tem mais problema na minha vida, vai ser só amor, paz é amor ali, não. Porque ali você vai também descobrir que, em certa medida, a gente é sozinho no mundo, né? Eu sou um indivíduo dentro de um grupo. Então, muitos, até nesse momento que entram em contato com essa própria solidão, saem, né? Porque é doído, porque você vai acreditando que todo mundo vai acolher. Eles até falavam, né? Bem psicanaliticamente falando, você acaba descobrindo que você é uma criança carente de amor, como qualquer outra. Só que você vai ter que se desenvolver e não ficar esperando que o outro vai te acolher, né? Então, era importante você refletir sobre isso, né? E os desafios estruturais também foram condicionantes significativos desses processos, né, de subjetivação individuais, coletivos. Porque eu quero ficar aqui, mas se o castelo aqui é cheio de escada, como é que eu chego lá em cima se eu tenho problema para andar? Se eu moro longe da cidade, eu tenho que pegar carro, mas eu tenho problema de visão. Eu estou longe de sistema de saúde, sistema educacional, né? Então isso vai interferindo, né, no processo, né, tanto da minha vontade de estar ali, de eu querer estar naquele espaço. Então isso sempre tem que... Acessibilidade é algo que precisa ser pensado, né? E outra, né? Olha, eu poder sempre encontrar as pessoas no meio do caminho também é outro ponto interessante, né? Me obriga a ser mais aberto, né? Muda a minha extroversão ali, né? As organizações mais diretivas que não promoviam espaço de autorreflexão, seja individual ou conjunto, acabavam por produzir subjetividades que não transformavam a relação do indivíduo com a natureza. Aí já pensando nisso, né? Era uma relação de consumo. Então sempre a discussão era como que eu vou consumir? Eu quero consumir mais perto por causa da gasolina, que eu vou gastar menos. Mas você via que sempre era no nível do consumo a discussão. Eu não vejo uma discussão assim, pô, eu vou voltar para a terra, um dia eu vou virar adubo, né, que vai crescer essa árvore, que alguém vai consumir, os ciclos da vida, o ciclo lunar, como que isso vai interferir na menstruação, por exemplo, né, das mulheres, o próprio sentimento que você tem ao estar no meio da natureza. Isso, quer dizer, não tinha, né, então quando eu estava na primeira ecovila, que ela tinha essa característica, né? Eu não estava no meio ambiente, eu não tinha espaço para reflexão. Se eu consumo de onde? Eu vou consumir carne, não vou consumir carne? Isso é correto? Então, a discussão era só consumo. Como eu consumo, né? Eu não via meu papel ali no meio ambiente. Eu não quero destruir aqueles seres ali porque eu acho legal ou não, né? Agora, quando a presença de um modelo de governo mais horizontal, por exemplo, aí é da segunda ecovila, né? Tinha
essas decisões, que era 90% das pessoas tinham que votar a favor, ou, né, se votasse a favor de algum projeto, isso acontecia, e que propunha a preservação do meio ambiente, promovia um espaço de prática de si, integravam cuidado com o meio ambiente e com o cuidado de si, né? Então, assim, fatos de eu ter esse espaço, eu conseguia criar estratégias, por exemplo, o jardim comunitário, né, a plantação comunitária, esse supermercado lá, orgânico, as vendas que tinham, excursões na natureza, pensar na forma de aquecimento, tudo isso ia sendo refletido mesmo que a estrutura não possibilitasse tanto assim, né, que as coisas acontecessem. Então, isso fazia, mesmo que eu tivesse essas restrições, que eu criasse estratégias de intervir. Mas não mudava necessariamente a minha visão do que eu sou diante da natureza. Que isso eu só fui perceber, aí no terceiro ponto, no 10 aí, quando você tem esse cuidado de si e essa vivência direta com o meio ambiente. Na hora que você está ali no meio, você está vendo as coisas acontecendo, ciclos naturais ocorrendo, ciclos de vida ocorrendo, e você está refletindo sobre a sua própria existência ali, né, dentro do grupo e tudo, isso promovia mudanças tanto no comportamento quanto na noção de relação entre ser humano e meio ambiente. Então, para eu atingir essa mudança, não adianta eu estar aqui só na minha casa, refletindo, nossa, eu sou um cara super ambientalista, estou me sentindo. No dia a dia vai ocorrer essa distinção. Agora, quando você está lá no meio, as vivências eram outras, né? Então você via muito mais produtos naturais sendo utilizados como cosméticos, né? Sempre essa discussão, nossa, só de pensar, né, que um dia minha mãe vai estar na terra, alimentando essa terra que vai me alimentar depois, é muito bonito pensar isso. Então você via toda essa vivência acontecendo, assim, e você sentia ali no meio algo diferente, assim, né? Mudava inclusive os afetos ali. E por fim, as duas últimas, né, as vidas em ecovila apresentam, né, um potencial para contrapor esse isolamento social vivido em grandes centros urbanos e a degradação do meio ambiente que promovemos na atualidade. Isso se torna efetivo a partir das estratégias de governo das comunidades, da possibilidade e disponibilidade de os moradores trabalharem as suas subjetividades. Então, eu tenho que ter um governo, e quando eu falo um governo, é governo que inclusive vai falar, gente, nós vamos parar algum tempo para refletir sobre a nossa vida. Isso tem que fazer parte do exercício do cotidiano da Ecovila. Isso tem que ser uma estratégia de governo para ali. Não adianta achar que as pessoas vão chegar e elas vão querer livremente fazer isso. Não. Só vamos ter? Que dia que vai ser? Dia tal. Como é que isso vai funcionar? Vai funcionar desse. Então, precisa, né, disso, dessa regra para isso acontecer. Não depender só da boa vontade. Mas depende da boa vontade da pessoa também. Você não pode obrigar as pessoas a participarem. Mas olha, eu tenho isso aqui, né? E aí as pessoas acabam sendo influenciadas, momentos participam mais, outros menos, né? E trabalham, né, a sua subjetividade e a relação com as outras pessoas, além da organização física dos locais. Então, esse espaço estabelecido quanto regra, quanto estratégia de governo, ele vai promover essas mudanças. Então, para a gente não achar só criar um lugar e vai dar certo, não, eu tenho que trabalhar o ser humano, né? Eu tenho que trabalhar quem mora ali. Então, isso, né, para mim que sou psicólogo, achei lindo, me fez aproximar muito mais vontade de voltar a estudar clínica, estudar as intervenções em grupos, individuais, me fez voltar a gostar muito mais depois de ter vivido ali, né? Então, gente, obrigado. E boa parte das fotos aí, gente, são bonitas, né? Confesso, são lugares que eu estive, né? São das ecovilas, né? Então, além de tudo, você mora em lugares fantásticos. Então, gente, passar aí para as últimas perguntas, considerações, quiserem pontuar. A Camila perguntou se eles lidam com doenças de formas diferentes das que estamos acostumados fora das ecovilas. Não que eu tenha presenciado assim, algum adoecimento, talvez só se assim, pensar se eu fizer na Amazônia eu vou ter uma malária, algo assim, né? Mas não, né? No sentido de doença, não. Agora, se pensar em doença psicológica, bem menos, viu?
comparado, assim, o João até conhece, né, o Abílio, né, trabalhou com o João. Ele é um psiquiatra, ele foi lá em Mateus Lima, cidade que eu trabalho, é só para você ter um contraponto, né, numa reunião de saúde mental. Aí nós estamos lá discutindo, ele falou assim, ó, quantas pessoas você conhece que usa medicamento psicotrópico? Aí ele fala, não, peraí, antes de eu fazer essa pergunta, quantos de vocês usam medicamento psicotrópico? Só eu e mais uma pessoa que não levantamos a mão. Todas as pessoas que estão trabalhando em saúde mental estão usando psicotrópico. Cheguei nesses lugares, eu encontrei 3 pessoas, vocês viram aí, quase 80 pessoas aí, ou mais disso, que eu convivi, se 3 utilizavam, era muito, né? E às vezes era porque era um quadro realmente grave, né? A pessoa tinha tentado suicídio, não sei quanto tempo, isso antes de ir para lá, né? Então, realmente, você começa a ver que mentalmente é significativo pelo menos, eu não vou falar que tem um bem-estar, assim, né? Mas pelo menos a capacidade de lidar com isso é distinta, né? Que é igual isso, tem momentos, você vai lidar com a sua depressão, você vai ficar triste, você vai ficar chateado, né? Assumindo, teve muitos momentos que eu fiquei chorando, principalmente eu estava longe da minha família, nossa, o que eu tô fazendo, vim para esse lugar distante. Mas ali você tinha um suporte, né? As pessoas não estão compreendendo, né? Que você tá passando e tudo. Então tinha esse espaço, assim. Tem momentos que é muito pesado, né? Teve um momento até que era essa segunda Ecovila, assim, eu tinha uma reunião na quarta-feira à noite com todos os voluntários, né, que faziam esse tipo de reflexão igual a comunidade fazia. Eu tinha uma psicoterapia por semana, que eu tinha ganhado de presente lá também. Mas chegou no momento que e de vez em quando, uma ou outra vez na semana, tinha mais um grupo. Então, lá que eu estava saturado. Eu falei, aí aconteceu uma rave em Zurique, assim, de 1 milhão de pessoas falando, tem que ir pra rave. Eu quero. A pessoa ficou pensando, você precisa rolar na lama, na sujeira, eu falei, pra ter vida. Porque também não dá pra ficar só refletindo, não, dá pra ficar sentado, meditando, não. Né? Esse tempo todo, não, tô enlouquecendo com isso. Mas dá um suporte maior, assim, né? Falando adoecimento psicológico, aí não fiz um estudo estatístico e tal, mas de uma forma mais superficial, realmente era muito diferente, assim, né? O lidar com o adoecimento, ou com a tristeza, ou com a solidão, né? Porque muitas vezes é isso, né? É lidar com a existência, né? Lidar com a sua solidão, lidar com a individualidade. E a gente medicaliza, eles não. Eu tenho que lidar com isso, né? Acaba sendo, né? A gente adoece a vida, né? Na verdade. Não é nem que as pessoas estão adoecendo, adoecidas de fato, né? Mas eu vi essa diferença. Mais alguma? Professor, eu tenho uma pergunta. Por favor, Flávio. E as questões individuais, elas eram muito fortes e que precisa-se, né, da psicoterapia, mas como que ela era feita? Era só com psicólogos que vinham de fora, ou as pessoas tinham que se locomover, ou era só em grupo? Então vamos lá. Achei interessante contar assim que existe pesquisa que já conta, já tem alguns ciclos, já compreenderam alguns ciclos que acontecem, por exemplo, em nível comunitário e em nível individual. Então, comunitário, você tem aquele primeiro momento de euforia, assim, que todo mundo chega felizão, todo mundo é amigo e tal. Vocês devem ter vivido isso dentro de sala de aula, acho que todo mundo passa por isso, vocês vão identificar. Segundo, é de conflito. Tá dando errado, a culpa é do outro. A culpa é do outro, a culpa é do outro. Agora, se você tem esse exercício de autorreflexão, você passa por um terceiro momento que é de depressão. Que você vai descobrindo, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Né? Eu tenho que fazer a minha parte para essas coisas mudarem. Né? Para chegar num quarto momento, que é o que eles chamam que é da comunidade. Que você desilude, você não está mais iludido que a vida é linda, e você vai lidar com a vida real. Eles costumam falar isso, são os desiludidos das ecovilas, né? Que você chega com uma ilusão, depois de você passar todo esse processo, você, não, beleza, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter recurso, eu tenho que me alimentar. Eu quero um certo nível de conforto, sim, eu não vou ficar vivendo de forma precária aqui, vou precisar preocupar com saúde, com educação e tal. Então,
vai passar por esses ciclos. Aí, individualmente, a pessoa também chega numa euforia, mas em um determinado momento ela cai nessa depressão, assim, de, pô, tô aqui, achei que ia ser um negócio, todo mundo junto, unido, não é, tô aqui sofrendo, tô triste, tô me sentindo só, e, e vou... E agora o que que eu faço? Aí você tinha esses encontros em grupo, aí não tem essa regra, assim, né? Posso procurar psicoterapia fora. Nessa, principalmente segunda Ecovila, que era maior, tinha muitos terapeutas lá dentro, então você podia procurar lá dentro mesmo. Tem um psicólogo que mora aqui, que é meu vizinho, então vou nele, né? Eu confio nele, confio no sigilo dele, tudo. Então, posso ir nele, né? Então, podia ser em grupo, podia ser individual com quem mora lá dentro, podia ser individual com quem mora fora, né? Ah, não quero ninguém aqui dentro, não. Me sinto mais confortável. Pega seu automóvel, vai para fora e vai fazer onde você achar interessante, né? Quer fazer uma psicanálise? Vai fazer psicanálise. Quer ser junguiano? Vai junguiano. Vai cognitivo comportamental. Também, isso isso eu achava muito legal. Tanto que tem uma moça que ela fala isso. Eu tinha certeza que eu ia chegar na Ecovila, né? E aí no meio da floresta e tudo, era perfeito, todo mundo meditando junto, né? 7 horas da noite, tudo e tal. Aí chega numa reunião, ela propõe isso. Aí o cara fala, aí não, então nós vamos meditar todas 7 horas da noite. O cara fala assim, você tá querendo me obrigar a ficar meditando aqui? Eu detesto isso, tenho horror a isso, né? Não quero isso pra mim, não. Aí ela fica toda assim, mas como assim? É tão perfeito assim? Não, mas você quer me obrigar a ficar meditando? Você quer falar o que que eu tenho que fazer para ser assim, para ser desse jeito? Não, não quero, não gosto. Então, a Fernanda perguntou, né, tinha resistência? Às vezes sim, às vezes a pessoa não queria participar. Alguns momentos eles até falavam isso. Teve um dos coordenadores de uma das ecovilas que falava isso. Tem dias que eu sinto que eu estou na comunidade, eu estou unido com todo mundo, eu sinto essa união, né? Agora tem dia que eu sinto, são 20 pessoas cuidando do seu problema individual, nem aí um para o outro, né? Então, tem dia que cada um tá olhando para o seu lado, tem dia que você fala, não, eu não quero participar. Então não era obrigado a participar, era obrigado a ter a reunião. Então a reunião tá marcada. A grande maioria vai. Agora, se você não quisesse ir, não tinha problema, né? Porque às vezes vão falar, você tá passando por um conflito com alguém ali dentro, que você não quer ver a pessoa, dá um tempo, né, também. Não é para ficar forçando se lidar com o conflito a qualquer custo, né? Também respeitar isso, né? E é esse exercício, né? Até que ponto eu respeito o indivíduo, até que ponto o grupo vai ser algo importante para continuar, né? Para submeter ao coletivo. Então essa também era uma discussão constante, né? Até que ponto vai o coletivo, até que ponto vai o individual. Então uma das construtoras fala isso, né? O Acho que ela fala isso, a maior questão do ser humano, para mim, até que ponto, ela fala isso, até que ponto vai o individual e até que ponto vai o coletivo. Essa é a maior questão, né? Então, era, então, vou fazer isso por mim, pelo grupo, tem hora que você vai ter que se submeter ao grupo, então, né, vou ter que me sujeitar a isso mesmo, que às vezes eu não concorde muito, tem hora que eu vou conseguir me impor, então vai tendo essas variações aí, mas respondendo aí, né, Florence, cada um procura o que quiser, tem liberdade para isso, né, sem problemas. Eu fiz só que tinha uma pergunta do Lucas, depois a Maria, aí, né, qual que é a pergunta do Lucas, Florence? Ele perguntou se não tem como não associar com os nossos estudos de um mal-estar na civilização. Então, se a partir da sua experiência, no geral, Freud realmente estava certo quando ele afirma que amar o próximo como a ti mesmo é uma meta inalcançável. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha, eu acho que ali coloca em questão isso, assim, né? Não, não parei para refletir isso não, Lucas. Boa pergunta. São meus alunos do 5º período aí de ética. A gente discutindo o mal-estar na civilização. Eles... eles...
eles têm que pelo menos se dispor a abrir para o outro, né? Eles têm que se dispor a estar aberto ao outro. Assim, tanto que uma fala, gente, para chegar na ecovila, você tem que se rasgar. E se rasgar e estar disposto a escutar o que o outro está fazendo. Porque você tem que se abrir. Você está vivendo aquilo ali, você não consegue se esconder. Esse é um outro ponto interessante, né? Você acha que você é, nossa, minha individualidade, ninguém sabe. Você está sendo visto todo dia. A pessoa te conhece todo dia. Você está casado com 15 pessoas, 50 pessoas, né? Então ela sabe como que você é. Então, você... consigo amar um ao outro, assim, talvez, né, Lucas? Agora, acho que todo mundo não. Tanto que ela uma fala engraçada, ó, pode ficar tranquila, que eu tenho meu inimigo preferido, né? Tem 7 anos que eu detesto a mesma pessoa. E eu não sei o que é, eu odeio ela, mas fazer o quê? Eu tenho que conviver, né? Então, assim, em certa medida, não sei se é inalcançável, não, mas que é muito difícil, né? Pode ser que um ou outro você consiga. Agora, pegando a nossa discussão lá, esse amor amplo à humanidade como um todo, né? Nem todos merecem seu amor. Exatamente, é exatamente isso, cara. Você não consegue amar o mundo inteiro. Ali isso é fato. Vou amar a todos da mesma forma. Mentira. Mentira, não vai. Que a pessoa ali vai cutucar na sua ferida, ela vai mostrar sua falha, você vai ficar com raiva dela e talvez pro resto da vida você vai odiá-la. E outro você vai amar muito mais. Também tinha isso, né? Gostavam muito da pessoa, aí ela deixa, por motivos, aí eles sofriam a saída da pessoa também. Tinha outra questão, né? Não falei, a restrição às vezes da relação, a mudança da relação, né? Às vezes você tinha amigos fora, que quando você tá ali no grupo, você já não, você muda os amigos, quem que você se relaciona, seus interesses, você não consegue discutir as mesmas coisas com as pessoas também, né? Mas tocou na ferida aí, Lucas. É realmente, amar o mundo todo não tem jeito não. Acho que esse ponto Freud estava muito certo. Pode falar, Maria. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo jóia. Você já assistiu The Village, do Night Shyamalan? Sim, o inimigo lá, o outro, né, maldoso. Que eles montam um ser, né, que assusta quem tenta sair daquele lugar, né? Tem algo interessante nesse filme para pensar. O que você viu assim como subjetivo desse grupo de pessoas? Assim, o que marca esse grupo de pessoas, os grupos de pessoas que querem viver nesse sistema, né, de ecovila e tal? Como é que você consegue assim porque depende assim. algo subjetivo, assim, algo particular, assim? Eu acho que um ponto é acreditar nesse ideal, eles acreditam, continuam acreditando, né, são idealistas, né, que de certa forma entendem que não adianta ser só idealista, né, a partir da experiência, né, eles se desiludem com esses ideais, assim, falam, olha, posso ter o ideal que for, mas tem que praticar, né, praticar é exercício, é ato, né, e esse esforço, né? Porque quando a gente pensa em subjetividade, o que a gente está falando aqui, não é uma característica individual, mas como que a pessoa se constrói diante, né, de um sistema, é sempre esse exercício de não se submeter. Né? Tem sempre um ponto de rebeldia ali, né? Que não aceita só a regra. Então sempre tem um incômodo. Nunca tão em paz, assim, no sentido, né, de será que é o melhor que eu estou fazendo? Será que o outro, o sistema pode fazer o papel do outro? Uhum. Um sistema Sim, de fato. O mainstream society, que eles costumam falar, né? Sim, vira o inimigo fora, né? E aí quem tá aí comigo na aula de ética, né, como é que é? O narcisismo das pequenas diferenças, né? Então, quando eu detesto alguém fora, fica mais fácil eu ter coesão no grupo. Só que ali, como você está passando por esse processo de reflexão e vive muito próximo, não fica tão coeso assim.
né? Então, a tendência era a tendência, né, é dissipar o grupo. Então, só esse processo de autorreflexão que vai fazer unir, né? Por isso que eu comecei a valorizar muito mais, né? Eu fui estudando psicologia social e tudo, né? Estudei bastante. E a gente pensando muito no macro, interferindo na subjetividade da pessoa, estando nas ecovilas, eu vi a importância que é a gente parar e refletir sobre o que está fazendo, né? Não ser simplesmente ideológico, idealista, né? Vamos dizer assim, né? Não dá para viver só do ideal. Tem hora que a natureza vai, por exemplo, nós vamos construir a casa. Aí só cortou as árvores que precisavam para o espaço da casa e deixou a árvore em volta toda. Toda noite com cobra na cama, aranha na cama, né? Sendo picado, tendo que fugir de animal peçonhento. Então, eles falaram, agora eu entendo por que esse pessoal da roça, eles criam um espaço de terra batida em volta, que você não tem nem grama, é só terra, porque é um amortecimento. Então tem que matar mais um pouco, eu tenho que fazer um espaço de diferença para sobreviver. Então não dá para ser ideal, nossa, eu vou preservar tudo, e a natureza é linda, ela vai me amar. Não, ela vai me comer. Tinha jaguatirica lá do lado, eu via tio comendo o ovo do outro lá, né, marimbondo voando de um lado, fugindo. Então, assim, a natureza é inóspita, assim, você andando na mata no meio da noite, só com a luz da lua e vindo cobra andando dos lados, né? Então, você vai, você perde esse ideal, assim, você se torna menos idealista. Idealista no sentido, ó, somos todos unidos, estamos todos juntos, né? Eles falam, tá porcaria nenhuma. Cada um tá num nível aí de comunitário muito diferente, não dá para nivelar todo mundo igual. E se eles forçavam, é interessante, eles percebem isso, o momento que a gente forçou todo mundo tá no mesmo nível, acreditou que tava, a gente começou a ser violento um com o outro. Que a gente queria que as pessoas estivessem naquele lugar. Então não tá. Então, é isso. Em determinado momento são muito idealistas, mas talvez eles se tornem mais realistas do que a gente seja. Porque muita gente vai perguntar assim, antes de ter esses conceitos de bolha igual a gente tem, mas será que eles não vivem numa bolha? Eu olhava assim, e nós não? Sim. Né? Nós não temos nossas crenças. Obrigada, Luiz. De Obrigada, nada. gente. Professora, a Fernanda perguntou se a pequena diferença nesse caso poderia ser vista como o mundo externo. Sim, exatamente. Não o mundo externo. É essa noção de sociedade que a gente tem. De grandes centros, urbanos, né? Que, se eu for pensar, gente, uma cidade com 500 mil habitantes, agora que eu vi Penha, que é você, agora que eu falei Maria, eu falei, mas eu conheço esse nome, né? Eu lembrei. Com essa voz. Conheço a voz. Uma cidade de 500 mil habitantes, ela já não produz recurso suficiente para se sustentar. Então, por exemplo, Belo Horizonte não é uma cidade sustentável, né? A gente consome água de fora daqui, a gente consome alimento de fora daqui. Tudo vem de fora. A gente não produz, a gente faz serviço, mas a gente não produz nada. Então, essa lógica é o inimigo, né? Eu lembro que era a Lucimar, eu estava começando o projeto, conversando com ela. Ela falou assim, teve uma vez eu fui numa apresentação que era um indígena, né? Ele foi convidado por um amigo para falar assim, soluções dos problemas da cidade. Aí ele falou, olha, pra ser bem sincero, eu vim aqui porque eu sou seu amigo, mas só lendo a chamada, ela já tá errada. Porque tinha que ser assim, o problema é a cidade. A cidade, essa lógica que a gente criou, ela já é o problema. Agora, mas alguns projetos, né, querem transformar cidades inteiras em ecovilas, né? Várias ecovilas dentro das cidades. Não sei se isso vai acontecer não, porque ecovilas são um laboratório, né? Onde o pessoal vai testando. Mas todos os modelos que a gente conseguir fazer que pensem isso de forma diferente, ela vai fazer bastante diferença, claro. Né? Gente, agora então, vou encerrar, agradecer a presença de quem esteve aqui, né? E muito obrigado pela chance, sempre adoro falar sobre esse assunto, né? De poder trocar com vocês. Espero ter tocado o coração de vocês para futuros projetos aí que possam surgir mais sustentáveis, né? Tanto socialmente, ambientalmente, economicamente, culturalmente, né?
Certo. Então, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigada. Não esqueçam de colocar um nome, quem quiser, no formulário para ganhar o certificado. Lembrando que Importante para vocês formarem, gente. Então, coloquem seus nomes lá. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Bom descanso aí. Você também, Luiz.